vamos lá, vou compartilhar aqui o material com vocês para a gente começar a conversar. Bom, essa pesquisa, né, da tese, ela começou, foi lá em 2018, porque eu tinha um tema antes que queria trabalhar no doutorado, mas aí ele não vingou muito, assim, não teve muita força, e então eu acabei mudando de área totalmente, não tinha nada a ver com a paisagem. A paisagem foi um campo novo para mim desde 2018. E então eu fui fazendo a minha pesquisa, talvez até vocês se identifiquem com alguma coisa. Eu fui fazendo a minha pesquisa, assim, tateando as coisas, né? Tentando reconhecer e fazendo relações, porque às vezes a gente começa com muito material para ler, com muito material para analisar, e, e, e eles meio que não se encaixam totalmente, né? Às vezes é um quebra-cabeça, e então foi um processo meio longo até ir tateando tudo isso, entender o que que é paisagem, e nem sempre os autores falam a mesma coisa, né? Então, eu acabei iniciando a pesquisa com autores que nem eram assim os mais famosos que a gente tem na área da paisagem, mas que me trouxeram um suporte, uma ideia que era muito condizente com o que eu percebia dessa paisagem que a gente tem aqui no Coreia do Norte. Eu sou daqui da região, né? Eu vivi, cresci, passei a maior parte da minha vida por aqui, nos arredores de Erechim, então eu já conhecia muito bem isso tudo, né? Que eu queria analisar como paisagem agora, né? Então era a partir de certa forma, de um outro olhar, mas com a bagagem que eu já tinha, né? Desse conhecimento. E aí, esses autores que eu comentei, eles foram meio que me fazendo abrir os olhos para certas coisas, né, relacionadas à paisagem, mas que talvez aqueles autores mais famosos não colocavam tão claramente ou se detinham mais a áreas metropolitanas, né? E o que eu queria era falar da paisagem das cidades pequenas. Então, o meu objeto de estudo, meu estudo de caso é o Coreia do Norte. É, aqui vou passar mais rápido. Então, vocês sabem, né? São 32 municípios, contando com Erechim. E vocês também estão. Deixa, acho que tem uma janelinha aqui na frente. E a ideia de vocês é trabalhar com Coreia do Norte também, né, Ângela? Vocês já estão, acho que avançados nisso, então vocês sabem bem do que eu estou falando, né? E aí, então, a gente tem Erechim como a cidade polo, polarizadora, ela está centralizada no território do Cored, né? E, além disso, ela é um polarizador de todas as atividades econômicas, educacionais, né? De todas, até pode ser que não, mas de muitas. E, de certa forma, ela é o motivo, né? Algo que puxa esse estudo para olhar para essa região. E então, o objetivo que eu tive na tese era identificar as unidades de paisagem do Coreia do Norte como subsídio para o planejamento territorial, considerando a rede de cidades pequenas que nós temos aqui. E aí, a minha base teórica foi, olha só, estudar as questões de paisagem cultural, que aí tem aquela relação muito forte do território com os aspectos que são culturais, e aqui no nosso caso a gente não tem tanto aquela paisagem cultural como muitos autores falam, que é relacionada a obras que têm alguma referência histórica, né, arquitetônica, e que tem então essa influência na paisagem, ou mesmo de elementos naturais que sejam. A gente até tem elementos tombados como patrimônio cultural, né, elementos naturais como Cataratas do Iguaçu e tudo mais. Então aqui a gente não tinha propriamente algo nesse sentido, mas a gente tem uma paisagem cultural muito forte e relacionada ao modo como esse espaço é ocupado,
que também é reflexo de toda uma vivência, uma participação imersa em algumas culturas. Então, principalmente das etnias que colonizaram essa região aqui. Então, é isso que eu considero como paisagem cultural refletida no território do Coreia do Norte. Depois também, então, a base teórica traz território e territorialidades, aí tem toda uma questão mais conceitual dessas nomenclaturas, a questão da rede urbana e da paisagem rural, e aí então era propriamente compreender essa rede de cidades pequenas e a sua relação com a paisagem rural, e aí o que ficou bem marcado, assim, bem forte durante a pesquisa foi que essa rede de cidades pequenas que a gente tem aqui, ela se relaciona muito pela questão do rural, mais pela questão do rural do que pela questão da urbanidade em si. E no final ali a questão do conceito de cidade pequena, né, que também então a gente não tem um a gente não tem uma definição propriamente para o que é cidade pequena. Os autores divergem muito nesse sentido, né? Até os órgãos institucionais divergem, uns tomam de um jeito, outros de outro, como o IBGE, ou mesmo os órgãos setoriais estaduais. Então, foi mais um capítulo assim de trazer o assunto à tona e tirar uma conclusão, né, do que seria então para mim a cidade pequena. E, e dentro disso, então eu caracterizei essa cidade pequena e aqui na nossa região, a gente das 32 que compõem, das 32 cidades, né, municípios que compõem o Coreia do Norte, 30 foram definidas como cidades pequenas. O que saiu fora foi Erechim, que ficou de fora, né? E Getúlio Vargas, que são as duas cidades maiores, apesar de que Getúlio Vargas é uma cidade pequena, mas dentro da caracterização dos parâmetros que eu utilizei, ela ficou de fora, né? Ela não seria uma cidade pequena para as minhas análises específicas dentro do Coreia do Norte. E aí, por fim, eu falei sobre a paisagem da cidade pequena. Então, como que a gente percebe essa paisagem, de que modo ela se relaciona principalmente com a forma urbana, como ela pode definir essa forma urbana e quais são as relações que ela traz entre o rural e o urbano. Aí eu usei bastante métodos cartográficos, pesquisa de campo foi bem forte no meu trabalho. Eu fiz mais de 1.000 quilômetros aqui dentro do Cored. Depois vou mostrar para vocês os meus percursos. Aqui basicamente tem um resumo do que foi a metodologia que eu utilizei. Então, para uma escala macro de análise, eu me detive mais às questões quantitativas, e aí o método foi a cartografia e o CAMINS, que é um método de agrupamento que é aliado à cartografia. E na escala micro, aí eu pude passear bastante por todos aqueles autores que eu falei para vocês, que não são assim tão famosos, mas que me trouxeram pesquisas e relatos que eu achei super relevantes para aplicar aqui. E então eu utilizei mais como métodos qualitativos. Então, a leitura visual, estímulos cromáticos, passeios sonoros e os percursos comentados. Tudo isso envolvendo três aspectos chave, né? Que seriam os aspectos antrópicos, os físico-territoriais e os aspectos sensoriais. Porque a paisagem, ela está muito ligada à percepção que a gente tem, né, do que ela é. Então, essa percepção, ela é sensorial, ela diz respeito aos nossos sentidos, a como a gente vê, como a gente sente, como a gente ouve, né? Então, tudo isso vai formando uma definição da paisagem para a gente, que às vezes a gente não sabe nem explicar direito, né? Mas é a forma como ela nos toca.
E aí que eu estava falando dos percursos para vocês, eu fiz ali os 1.200 quilômetros, foram esses 8 percursos que eu estipulei, tentando abranger de uma forma homogênea o território do Cored, e eles foram essenciais, primeiro, para reconhecer áreas em que eu nunca tinha passado, que eu não conhecia todas as cidades, e eu passei por todas elas, conheci todas, tirei o tempo, assim, de ficar passeando, sabe, subindo morro, andando por estrada de chão que só passa carroça, essas coisas, fiz. E foi muito legal, foi uma imersão assim bem interessante e eu acho que me fez me apegar mais ainda por essa região, por essas pessoas, por esse lugar, né, que é tão bonito, tem tantos recantos escondidos que a gente nem faz ideia do quão lindos eles são. E, enfim, é só para mostrar para vocês esses trajetos, né, para vocês entenderem um pouco depois o que que vem aí pela frente. Então, a população do Viu, André? Cored, Eu basicamente. Oi. só queria comentar que você disse lá no início, né, que a gente não tem quase nada assim tombado, né, de natural ou de paisagem cultural, assim, né? Mas aí eu estava me lembrando de quando a gente trabalhou com o município de Marcelino Ramos, que tinha aquela fenda lá no Rio, né? E que aí nós Sim. fomos ver que era algo assim que importava para a região, né? Uhum. Era utilizadamente assim como balneário, né? E as pessoas iam demais assim aqui de Erechim, né? Muita gente ia para lá e não só de Erechim aqui, do entorno mesmo da região. E e esse é um patrimônio que não, tipo, vamos dizer assim, não foi tombado em tempo, né? É, Veio a barragem, apagou aquilo tudo e, de certo modo, se perdeu, assim, né? Tipo, eu não sei hoje se baixar o nível ali da água, como que vai estar, né? Qual a interferência, como é que é, porque né, a barragem ali acabou interferindo no percurso da água, assim, na velocidade de deslocamento, né? Em toda a vida que acontecia ali embaixo, né? Então não se sabe assim como está. Então eu diria que a gente ali é um exemplo, né, de algo que talvez a gente tenha perdido, assim, e que não ficou, não foi feito nenhum memorial, não foi feito nada, assim, sabe? Está na memória de quem viveu, né? Inclusive pouco material se tem registrado assim sobre isso. Uma ou outra pessoa, eu lembro que daí os alunos começaram a trazer fotos dos avós, dos pais, assim que tinha isso guardado, sabe, nos álbuns lá de fotografia e foram trazendo para a disciplina, porque a gente não encontrava isso nos arquivos históricos, nas coisas que a gente estava procurando, né? Então, bem interessante. Eu acredito que nesses percursos que você fez, você deve ter identificado inúmeras coisas sim. belíssimas, assim, né? Sejam naturais, ou sejam edificadas, ou que sejam naturais, mas através de um processo cultural, né? E que a gente não tem esse inventário, assim, né? Não... E aí a gente fica com essa impressão de que a gente não tem nada, né? Parece assim. Mas é que a gente É, desconhece o território. e o pior é que muita coisa está desaparecendo, né? Porque, principalmente em relação ao arquitetônico, as questões edificadas, né? Elementos edificados, arquitetura em madeira, principalmente, né? Tá sumindo, tá desaparecendo e é uma pena, né? Porque eram, enfim, né? Cada um tem seu motivo na vida para É, e fazer, para tomar decisões, né? Tipo, se eu tivesse uma casa como aquelas, eu manteria, tá? O que que me condiciona a manter realmente, né? Mas no interior a gente vê pouquíssimo, pouquíssimo, já não vê mais. É onde É mais isso tinha, mesmo. né? Por isso que eu falo do E interior. tem muito essa ideia, assim, né, que o patrimônio é algo muito antigo, algo muito distante. E aí, se for ver a nossa história é muito recente, né? E aí, Sim, o que eu percebo, aqui, conversando com as pessoas de um modo geral, é que não tem a ideia de que aquilo pode ser um patrimônio, sabe? Pode ser considerado como algo histórico, como algo de interesse, assim, não vê nem o potencial que aquilo tem, né? Então,
Realmente, talvez o que falta mesmo, tipo, são pesquisas assim para identificar e aí trabalhar com políticas públicas mesmo para tentar mostrar para as pessoas a importância, o valor que isso tem. E lógico, por trás a gente precisa ter subsídios, né, financeiros, subsídios de alguma forma, incentivos para que essas edificações existam, continuem existindo, né? Porque senão, se a gente não vê o valor nela, né? Para mim é mais interessante derrubar para ter mais área de pastagem ou de potreiro ou construir um prédio. Então, eu vou fazer, né? Porque a gente não sabe o valor que aquilo É, tem, né? e mesmo as dinâmicas Então, familiares, né? Às vezes, a casa já não está mais isso. atendendo, não dá mais para viver aqui, precisamos de outra casa. E a pessoa faz, né? De alvenaria, geralmente. E aquela casa vai ficando lá e vai envelhecendo, É, vai deteriorando ao ponto deteriorando. que ou cai ou é demolida, né? Mas eu já ouvi absurdos em relação a essas casas antigas, assim, ai, que dói, né? Porque as pessoas realmente não têm ideia. É, mas, enfim, de usar a madeira, uma madeira nobre, porque casas antigas utilizavam, né, araucárias, Madeira madeiras super dura. nobres que a gente tinha aqui, que hoje não dá nem pensar em derrubar. E assim, eu sei de casas que foram demolidas e que foi feito lenha, simplesmente, né? Feito lenha daquela madeira que era assim um negócio incrível. Então, muito triste. Realmente, quem sabe a gente possa se movimentar, talvez, para trazer uma discussão sobre isso e ir direto nessas pessoas, né, que têm esses ainda Uhum. esses exemplares, vamos dizer assim, ou chegar nessas comunidades de alguma forma, né? Porque as pessoas confundem muito o antigo com o velho, né? Parece que o antigo não existe, Isso. parece que tudo é velho, e aí se é velho, não presta. Então, Uhum. talvez uma conversa possa ajudar bastante. Programa de extensão, sei lá, podemos Isso. pensar. Obrigada. Mas, mas então, esse aqui, o que eu coloquei são dados de 2010, porque era o nosso último censo, né? Estou bem ansiosa para ver quais vão ser as mudanças que a gente vai ter no próximo censo, mas muitas cidadezinhas nossas aqui com população majoritariamente rural, né? Vivendo no ambiente rural. Acredito que vocês tenham feito esse levantamento também, talvez na disciplina, mas a gente tem várias cidades com mais de 50% da população vivendo na área rural, né? Então, isso é, é bem relevante no contexto aqui da nossa região e também a nível nacional mesmo, né? Porque a gente está com poucas regiões no Brasil ainda que tem essa característica de ter bastante cidades com população majoritária na área rural. E aí eu comecei a pesquisa estudando o que eu chamei de paisagem estrutural, que nada mais é do que aquela paisagem que tem como marca ou como relevância os aspectos geobiofísicos, tá? Então, da natureza mesmo. E por que que eu comecei fazendo essa abordagem? Porque a gente tem muitas coisas belas aqui que são elementos naturais, que conformam paisagens cenográficas, inclusive, né? E eu fui atraída mais pela questão do belo, de querer mostrar o belo, do que de seguir propriamente algum método, né, nesse aspecto. Então eu parti para esse levantamento. E aí a pesquisa de campo foi tudo, né, para fazer esse levantamento. E aí, então, me baseei nas questões nos parâmetros de geologia, hidrografia, hipossometria, fisiografia, solos, vegetação. Fiz também uma análise relativa à fauna e cheguei então nessas unidades que eu chamei de unidades de paisagem estrutural, de onde eu tirei várias reflexões assim que foram bem relevantes, inclusive para caracterizar essa paisagem rural que a gente tem e, e que traz bem forte assim algumas diferenças que a gente tem aqui no Cored relativas às questões geobiofísicas, que eu imagino que vocês já tenham percebido, mas eu vou falar um pouquinho mais adiante, porque
Aqui eu mostro elas um pouco mais imagens de satélite, né? Mas tem as questões relativas ao relevo, que são muito marcantes, né? A gente tem regiões com relevo muito acidentado, outras que são com relevo mais plano, relevo de coxilhas, relevo ondulado. Então, isso é uma marca bem forte. Tem uma região também que é de vales encaixados. Vou voltar aqui no mapa. Vocês conseguem ver o meu mouse, será? Sim, tá. Então, Sim. vales encaixados, aqui nessa parte desse verde mais reluzente, né? Que é onde tem o vale do rio Erechim. Opa, o Erechim está aqui, se não me engano. E esse aqui é o vale do rio. Ui, esqueci o nome, gente, mas tem outro rio importante aqui que são esses vales, são vales encaixados porque eles são extremamente íngremes em relação a esses rios que estão lá no fundo, né? Então essas encostas são muito íngremes, Não é a bem diferente Poenha do que a gente andava, tem alguma nessa coisa porção. assim? Não, Esse o rio? Apuaê é esse Não? aqui, o Apuaê é esse que fica mais à direita, que faz o limite do Corede, tá? É o que passa aqui, ó, que Ah, tá. limita essa borda direita. O Passo Fundo é esse aqui, ó, que limita a borda esquerda. Inclusive, vocês vão ver que aqui tem o lago da UHE Passo Fundo, tá? É aqui, ó, à esquerda é o Passo Fundo, tá? Aqui na frente tem a UHE Monjolinho, que daí vai chegar lá no Uruguai. E o Apuaê é esse aqui, ó, da direita. Aqui embaixo são outros rios, mas são mais riachos, né? Não são tão de destaque como esses outros. E aqui em cima, então, o Uruguai. E tá. E uma porção aqui, ó, toda essa desse verde mais petróleo aqui, que é de relevo mais ondulado. Então, é uma discrepância bem grande para essa porção toda aqui de leste, nordeste, norte, que é muito acidentado o relevo. E esse azul bem escuro, que é então uma transição entre essas duas aqui. Então, esses fatores, principalmente de relevo, eles geraram assim uma ocupação e uma transformação da paisagem que tem um reflexo muito grande na questão física relacionada à vegetação, e também em relação às questões socioeconômicas, que são um resultado, basicamente, do que é esse território físico, do que é esse espaço onde a gente vive, onde essas comunidades, essas cidades estão inseridas. Então, isso foi algo bem marcante e muito relevante na minha pesquisa. Descobri que esses aspectos geobiofísicos interferem muito nas questões socioeconômicas aqui na nossa região. Então, aqui o que eu estava mostrando para vocês, temos até áreas de platôs, que são áreas relativamente planas, que ficam ali na porção de Erval Grande, Faxinalzinho, então é a altitude das mais altas que a gente tem aqui na região e praticamente um platô. Depois de fazer essa parte da pesquisa, eu passei então para a questão antrópica. Então eu queria ver assim, poxa, tendo esse suporte biofísico, o que que as pessoas fizeram para a gente, né, ou como aconteceram os processos para chegar no que temos hoje. Então eu fui para esse lado mais dos aspectos de antropização do território. E aí, de novo, né, então, pesquisa de campo fundamental, porque aí a gente vê, né, essa paisagem que é bem diferente de a gente olhar por um satélite, por imagens de satélite, se colocando como observador, a gente tem outras impressões. E aí eu usei também os dados socioeconômicos agora. Então, taxa de crescimento da população, o IDESE é um índice que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, que é muito parecido com o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ele aborda educação, renda e saúde. E os sítios arqueológicos, gente, que foi uma grande surpresa
da pesquisa, porque eu nunca tinha ouvido falar em sítios arqueológicos aqui na região, e existem, e existem vários sítios arqueológicos. Eu acho que eles não são tão fomentados, difundidos, porque todos estão em propriedades privadas, né? Então, o que eu percebi que as pessoas têm muito receio de falar sobre esses sítios, de medo que vão perder suas terras, né? Inclusive, muita coisa foi destruída, infelizmente, mas existem, né? Principalmente ali na borda do Rio Uruguai, porque porque com a construção dos lagos, das hidrelétricas, tem todo um processo de estudos de impacto ambiental, e aí você sabe, né? Os animais são removidos, espécies nativas em extinção são removidas, replantadas em outros lugares, e também é obrigatório que se faça um levantamento arqueológico. Então, a gente só sabe desses dados por causa desses levantamentos que foram feitos para os estudos de impacto dos lagos de hidrelétricas. Então, devem existir muitos outros sítios aqui na nossa região que a gente não faz nem ideia, porque se vocês olharem até ali no mapinha, dá para ver esses municípios que estão coloridos são os que têm sítios arqueológicos. E se for pensar que contradição, né? Assim, a gente tem o mapeamento, sabe, dessa informação por conta da implementação, né, de uma hidrelétrica, quer dizer, que gera um impacto gigantesco, muitas vezes destrói boa parte desses sítios, né? Eu lembro Uhum, quando eu sim, estudei a BR-101 também para a construção da BR, muitos sítios foram destruídos, mas uhum, por outro lado, só se tem o levantamento desses sítios por conta da vinda dessa infraestrutura, né? Então é exato. uma loucura isso. É, realmente. E, enfim, foi uma surpresa bem grande, até eu fiquei com vontade de começar a pesquisar mais a fundo isso, né? E também a relação disso com a paisagem, quem sabe, né, a gente empreende uma pesquisa mais adiante para suscitar isso de alguma forma, trazer isso mais presente para a comunidade, para a região, porque poderia ser aproveitado para educação, para turismo, enfim, né, de alguma forma. E ali no mapa, ele ficou pequenininho, mas acho que vocês conseguem visualizar. O tom mais escuro é onde tem mais sítios arqueológicos. Então, aquele marrom que aparece é faxinalzinho. Não, é faxinalzinho? É, deixa eu olhar de perto. É faxinalzinho. Inclusive, tem aldeias indígenas, né? Então, é muito legal esse aspecto. Não consegui explorar tudo o que queria ainda em relação a esses sítios, só consegui visualizar algumas coisas na pesquisa de campo, mas quem dera um dia as coisas possam avançar mais. E também, então, fizeram parte desse diagnóstico a questão do uso do solo e da produção agropecuária. Aqui, muitas coisas já começaram a ficar bem evidentes, né, pessoal? Então, aquela questão que eu falei para vocês lá do relevo, tá? Ela aparece ali, ó, no uso do solo, produção agropecuária, tá ali. Aquela paisagem geobiofísica, estrutural, como eu chamo, ela também tem no reflexo nessas atividades agropecuárias, certo? Então, aquela porção mais plana, ela tem um uso muito mais intensivo na agricultura do que aquela porção que fica mais aqui ao norte, que é mais acidentada. PIB per capita, potencial turístico foi um levantamento que eu fiz com base nas informações das prefeituras sobre elementos turísticos, paisagens, pontos turísticos que cada município tinha. E aí eu fiz uma categorização, adicionei um valor para cada tipo de de evento, de ponto turístico, e aí eu consegui então criar
como se fosse um ranking, né, vamos dizer assim, de categorias, e então poder trazer essa questão de qual o potencial desses municípios em relação ao turismo. E aí resultou então nesse mapa que vocês veem aqui embaixo, que é só sobre esses aspectos, então mais socioeconômicos e a questão arqueológica. E aí então ficou bastante claro, como eu falei, é, algumas questões socioeconômicas, né, principalmente na porção norte, a porção superior, com mais dificuldades na geração de emprego e renda, e a porção inferior com o uso mais extensivo do solo. E municípios com menor número de habitantes, né, localizados nessa porção sul também. Bom, e aí eu tinha que juntar tudo isso para ver qual seria o resultado. Então, depois de todas essas análises, esses levantamentos, eu tinha que unir todas essas informações, compilar e chegar num resultado disso tudo, podendo olhar para todas essas informações juntas, né, no papel, no mapa, e então traduzir num elemento cartográfico aquilo que eu visualizava no campo. E aí então foi que surgiu esse mapinha ali da direita, que está em destaque, com as unidades de paisagem, que eu chamei de unidades de paisagem cultural, que eu propus para o Coreia do Norte. E E aí tem muita coisa que eu destaco em cada uma dessas áreas. Eu usei o método de agrupamento Camins, que eu falei para vocês. Então, ele é um método que vai agrupando informações a partir de centroides. Então, ele cria vários centroides e vai vendo as informações que se aproximam desses centroides, é basicamente disso. E aí ele cria as regiões, né, a partir de informações que sejam semelhantes ou que sejam aproximadas. Basicamente isso. Na tese eu explico melhor. E eu mudei algumas coisas em relação ao que esse método me apresentou como resultado, porque no campo eu vi que era diferente, né? Então, algumas áreas de território que ele uniu, eu acabei desmembrando, porque eu via que ali tinha algumas questões de paisagem que se diferenciavam, e muito atenta também a essa questão dos dados socioeconômicos. Então, era sempre um processo de ir e vir, né? Olha a paisagem, analisa os dados, olha a paisagem, analisa os dados de novo, e aí, então, para conseguir chegar nesse resultado. Basicamente, pessoal, a gente tem, então, uma. Vou voltar aqui só para ver o que está ali no texto. A gente tem, então, uma questão muito forte, muito nítida no território e muito forte na paisagem rural, que é a questão da adaptação das atividades humanas a essas condições geobiofísicas. Então, lá no mapa da produção agropecuária, isso já ficava bastante claro, e não foi diferente agora no compilamento das informações. Então, as pessoas, elas adaptam suas atividades de acordo com o que o suporte biofísico dá para elas, né? Então, se eu moro numa região muito acidentada, eu vou adaptar as minhas atividades rurais a esse suporte que eu tenho para usar, né? Então, as atividades, elas se diferenciam muito, as atividades rurais se diferenciam muito, principalmente considerando a porção sul e a porção norte do Cored, muito em função disso, tá? Então, na porção norte, inclusive, a gente tem paisagens mais complexas e menos modificadas pela ação humana, muito em função do relevo. Então, a gente tem muita área vegetada ainda, apesar de ser fragmentos, a gente tem bastante área com vegetação de grande porte, por conta desses vales, né,
do relevo íngreme, da proximidade com os rios. E então essa complexidade ela vai diminuindo à medida que a gente se aproxima da direção norte para o centro do Cored e menos complexa ainda à medida que a gente se direciona para a porção sul do Cored, onde a gente tem então uma predominância maior na paisagem de lavouras com áreas mais extensas. E essas questões, né, foram analisadas, claro que elas consideram esse período em que eu fiz a pesquisa, né, pessoal? Então, isso é uma coisa bem importante, está colocado ali no texto, inclusive. Foi o período de 2018 a 2020. Então, muito possivelmente, a gente vai encontrar diferenças hoje se for analisar essa paisagem, se for visitar esses lugares por onde eu passei, se for fazer os percursos, porque vocês já sabem que a paisagem ela é muito dinâmica, né? Ela nem precisa não precisa somente da interferência humana para ser dinâmica, né? Ela por si só, com seus elementos biofísicos, gera transformações. Aqui tem alguns exemplos, algumas imagens do que são essas paisagens, de acordo com as unidades que eu acabei identificando. Sempre busquei trazer a cidade próximo, né, para já começar a fazer essas relações, como que o rural chega na cidade, como que a cidade se coloca, se dispõe sobre esse rural, porque ela vai invadindo a área rural, né? Todas elas vão invadindo os espaços rurais que estão no entorno, que estão nas proximidades. E tem cidades onde a gente tem o rural dentro da cidade. A gente tem o rural, muitas cidades com o rural dentro da área urbana. E essa imagem ali de Três Arroios, de certa forma, ela mostra um pouco isso. Eu não lembro se ali era exatamente um potreiro, mas tinha muitas cidades que eu visitei com vacas, animais, assim, no meio das casas, né? Muitos galinheiros. As pessoas têm na cidade pequena, né? Galinheiro no fundo do lote, no quintal, um chiqueiro, tudo pequenininho, né? Em pequena escala, mas tem. Aí tem a vaca que tira o leite, fica ali do lado. Então, essas questões muito, muito presentes. E as lavouras, né? Não só a criação de pequenos animais, mas as lavouras também chegam muito próximo das cidades. Aqui tem outras imagens também de outras unidades. Muitas características individuais também de cada cidade em relação à unidade de paisagem que está localizada. Ocupações mais irregulares, a gente vê naquelas porções de relevo mais acidentado. Eu digo ocupação da malha urbana, tá? Não é ocupação irregular de lote, mas é a malha urbana conformando um, um percurso mais orgânico, né? Menos ortogonal nessas áreas de relevo mais ondulado e acidentado. Mas também, uma coisa que é bem interessante é essa imposição da malha urbana ortogonal, onde ela às vezes é praticamente impossível, né? Então, como algumas coisas custam a ser modificadas simplesmente em função de algo que, se for perguntar, as pessoas nem sabem exatamente por que que é assim, né? Por que que um quarteirão tem que ser exatamente quadrado, enfim, num local onde ele não cabe como quadrado, né? E outra questão dessas unidades de paisagem, olhando a partir das cidades, é como a gente vê de dentro para fora. Como a gente vê a paisagem rural de dentro da cidade para fora e não só de fora para dentro, como eu estava comentando.
Então, as pessoas que moram nessas cidades pequenas, elas ainda têm muitos privilégios de ter paisagens amenas, paisagens bonitas, paisagens agradáveis, né, à vista, porque Algumas até bucólicas, né? Aquelas desejadas, assim. exatamente, porque são pouquíssimas cidades que têm edifícios, né, de 4 pavimentos, então a visual ainda acontece da janela para fora, né? A gente não dá de cara com a parede do outro prédio, como eu tenho aqui do meu lado, né? Então é uma qualidade que eu reconheço assim nesses lugares, mesmo que seja dessa paisagem rural, que às vezes é uma lavoura, né, que está chegando perto, ainda assim tem seus pontos positivos, né? Aqui é uma outra questão que eu não vou me deter a falar, porque isso aqui toma muito tempo, de reconhecer algumas unidades de paisagem, como nós, na verdade, não é reconhecer as unidades, mas reconhecer nós dentro dessas unidades. Nós com alguma relevância ambiental, histórica, cultural, e aí eu criei uma proposta de rede de paisagem cultural e foi constituída a partir de várias análises, onde eu apliquei, então, aqueles métodos para escala micro, né? Então, os estímulos cromáticos, o percurso sonoro, o percurso comentado, isso tudo foi feito em determinados lugares onde se percebeu alguma relevância nesse aspecto, né, da paisagem e da cultura. E aí eu fiz, então, essas análises. Percurso comentado é um trajeto pela área, e aí a gente vai relatando o que vai percebendo, né, o que vai sentindo, desde a temperatura, o vento, o que ouve, né, entra junto ali na questão do percurso sonoro, percurso comentado vai acontecendo, mas como as pessoas se comportam, o que elas estão fazendo, sobre o que elas conversam, se elas estão alegres, se elas estão tristes, se elas falam baixo, se elas falam alto. Então é um relato e também tem toda uma questão visual, né? No meu caso, que não sou deficiente visual, porque a gente também tem esses percursos realizados por pessoas com vários tipos de deficiências sensoriais, né? E aí, na questão visual, eu trouxe os estímulos cromáticos, e para mim foi algo bem enriquecedor, porque eu consegui ao menos unir algumas coisas com as quais eu já trabalhava antes e coloquei nessa tese, também com base em alguns autores. E esses estímulos cromáticos se referem à cor que a gente interpreta na paisagem, como a gente vê as cores, como a gente vê a luz, como a gente vê a sombra desses elementos que compõem a paisagem. E foi bem bacana porque aí eu fiz comparativos entre os diversos nós que compõem essa rede cultural do Coreia do Norte. E aí algumas diferenças são bem perceptíveis, né? E aí eu vou mostrar alguns desses nós aqui para vocês. O anterior era de uma comunidade indígena, esse é do Lago da UHE Passo Fundo, Entre Rios do Sul, que é um balneário também, né? Balneário. O Goiôem, Viu, André? Essas o fotos você Lago. fez mais ou menos na mesma época, assim, todas? Ah, isso mesmo. Os percursos eu fiz todos foram 10 dias que eu fiz Ah, aqueles tá. 8 percursos. Então, essas fotos, elas são desses 10 dias, tá? Foi no, Sim, ali porque o que todas eu ia com comentar é data, que. a cor, né? Ai, Sim, perfeito. É isso que, tipo, ao longo do ano, né? As sim. cores também vão mudando, então se a gente fizesse, né, tivesse a oportunidade, assim, de ter uma pesquisa talvez um pouco maior, né, e fazer esse mesmo estudo para outras, né, primavera, verão, outono, inverno, talvez a gente encontrasse algumas diferenças, né,
porque eu noto, assim, nesse percurso Erechim, Chapecó, que vai mudando, né? Porque o tipo de cultivo muda, em algumas épocas as árvores perdem as folhas, daí o que era verde passa a ter uma predominância mais de marrom ou numa escala de cinza, né? Então, a época também que a plantação tá, né? Se ela tá bem verdinha ou se já tá numa época de colher, que daí já tá mais amarelinha. Então, tem essa dinamicidade, assim, dessas paisagens, né? Que acho que é algo Sim, bem interessante, assim, e que faz parte, né, dessa percepção, dessa memória, enfim, faz parte da nossa paisagem cultural, né, essas verdade, modificações. E claro, tem exatamente. outras que não, né, essa vegetação que ela é mais perene, então ela não muda tanto, né, mas, enfim, muito Sim, mas na interessante. composição da paisagem parece que tudo muda, né? Parece que tudo fica com outra cara, realmente. Eu fiz tudo no inverno do ano passado, foi em agosto, foi até o dia 10 de agosto, se não me engano, dá para ver na data. Mas a ideia é abrir outra pesquisa só para estudar isso, né? Essas variações, os pontos das fotos estão todos georreferenciados, então a gente consegue chegar até eles de novo e fazer comparações com outras épocas do ano, né? E aí vai ser bem legal também para ter esses resultados de como a paisagem muda. E realmente, então, o É, que eu. Pode falar. não, eu só ia colocar assim que para nós é bem interessante, né, ter, porque eu nem me lembrava, eu lembrava que tinha essa parte dos QR Codes, assim, do teu trabalho, mas eu não me, e tinha os percursos, mas eu não me recordava desses pontos, assim, né, desses pontos de referência, desses nós, e não sei se o pessoal também, né, folhando o trabalho, tinham percebido isso, mas acho que é bem bacana de a gente notar isso, né, porque esses pontos, eles vão articulando a nossa região, né, eles são pontos chaves, assim, né, dessa percepção, desse reconhecimento e interconexão, né, então... É legal você trazer isso para nós, a gente conseguir mais ou menos entender o que que você considerou, né, como esses nós, assim, para entender, porque depois o nosso foco vai ser Erechim, né? A gente vai trabalhar em Erechim e provavelmente a gente vai trabalhar ali com o distrito de Capoeirê, né? E aí, como isso tá em relação a essa rede toda, né? Então, é bacana, assim, ter esse contexto todo, né? Ver que a gente Sim, está amarrado aí essa rede. sim. É, aqui nesse. Eu passei mais rápido, mas agora eu vou falar com mais calma. Aqui nesse mapa, então, eu localizo esses pontos e eu tentei diferenciá-los, inclusive, né? Porque tem nó que eu considerei como estruturante, que é aquele que tem uma relevância de paisagem estrutural, né? Então, relacionada aos aspectos geobiofísicos, e tem aqueles antrópicos, que são, então, uma paisagem com forte presença cultural, ou com elemento arquitetônico marcante, ou com uma atividade cultural que é marcante ali. E então eles estão dispostos dessa forma no território. Claro que aqui é a minha percepção como pesquisadora, né? Então, talvez alguns desses nós tenham menos relevância para alguém, mais relevância para outra. É, talvez tenha nós que eu deixei de fora, que não me chamaram atenção, ou que eu nem cheguei a descobrir, talvez, né? Mas é mais ou menos isso. E esses QR codes, esses códigos, eles têm o percurso em vídeo dessas, daqueles 8 que eu fiz e também de algumas, né, dessas áreas de nós. Tem alguns que o som não está muito bom, porque eu tive que fazer de dentro do carro, né? A gente não tinha como fazer, mostrar essa paisagem a pé, era impossível, né? De avião, muito menos. Então, eu fiz de dentro do carro, e aí às vezes fica um som forte do vento, né? E tal. Bom, e aí é mais ou menos isso que a Ângela falou. O que que eu separei para mostrar aqui? Eu não coloquei todos os nós, né? Eu trouxe alguns. O da terra indígena ligeiro, que me chama a atenção, por ser uma paisagem cultural bastante forte, que está muito relacionada com o rural, né? Com a ocupação.
dessa comunidade em relação ao seu território rural, muito ainda como fonte de alimento, de subsistência, né? Então ele vem para mostrar um pouco isso. Ah, aqui tem todo um esquema também para foto, pessoal, eu já estava esquecendo. A foto, as fotos elas não foram tratadas, tá? Elas só foram, só foi feito um pequeno ajuste ali, igual para todas. E eu tinha que pegar, no enquadramento, eu tinha que pegar uma parte de céu e duas partes de terra, né? Então a linha do horizonte tinha que ficar exatamente nesse ponto, uma parte de céu em cima e duas partes de terra embaixo, porque tinha que ter parâmetros para fazer essas comparações, né, em relação às cores. Então todas as fotos, elas têm essa essa característica, tá? E aqui é a UHE Passo Fundo, como eu já falei, lá entre Rios do Sul, é o balneário da cidade. Esse muda muito, né, em relação ao verão e inverno, porque aqui foi inverno, a grama estava seca da geada, e aí no verão essa grama fica toda verdinha, bem bonita. O céu também fica muito mais azul, reluzente, né? Aqui o Goiôem, em Erval Grande, e enfim, né, um lugar super bonito, também tem a água presente, ainda assim a gente vê a paisagem rural nesses morros, né, a ocupação por atividades agrícolas, que às vezes a gente nem consegue entender como as pessoas conseguem chegar em determinados pontos, né, os animais também sobem esses morros, é impressionante. O lago da Uagaitá, que fica ali em Aratiba, aqui são relevantes, por que que eu trouxe? Porque está muito na memória das pessoas com quem eu conversei. Os municípios enfatizam muito, né? Lá no caso de Entre Rios, tem não, né? Tem um campeonato regional, estadual de, como é que chama? Motonáutica que acontece, né? E outros campeonatos. Então é um ponto onde as pessoas vão, não só para curtir a água, se banhar, mas elas vão também para acompanhar essas atividades. Aqui no caso da UHI, tá, o lago tem toda aquela questão de memória, de cultura, das pessoas que ainda relatam dos ambientes, dos lugares por onde passavam, que agora estão submersos pela água. Aqui no Parque Norte, muito comentado, porque era ano passado, né? Foi um espaço bastante visitado em função da pandemia, por ser um espaço aberto. É um espaço que atrai muitas cidades, muitas pessoas das cidades aqui da região. Então, está totalmente relacionado à paisagem, né? Esse local, ele basicamente só existe por causa da paisagem que ele tem, né? Inclusive, foi relato do proprietário que a ideia era aproveitar a paisagem e então promover algo ali que pudesse atrair mais pessoas. Aqui, Marcelino Ramos, com a ponte rodoferroviária, também tem a estação ferroviária ali do lado, mas a ponte é um elemento muito marcante pela sua construção em ferro, né? E foram esses que eu escolhi, mas tem outros belíssimos, muito belíssimos, igualmente a esses, e que não tinha como colocar aqui, né, na apresentação, todos eles. Ah, na questão visual eu também fiz desenhos, eu esqueci de falar, sempre tem um desenho acompanhando que era, para mim, é um meio de absorver mais os elementos que compõem a paisagem. Então eu fiz esses desenhos porque aí eu tenho que olhar para cada detalhe, né, para cada elemento para construir o desenho, como ele se comporta, até onde ele vai, onde ele alcança. E isso, de certa forma, era agradável para poder sentar ali e curtir aquilo, né? Eu como pessoa mesmo, né? Como indivíduo, curtindo aquela paisagem e ao mesmo tempo relatando isso para a pesquisa.
E por fim, eu busquei falar um pouco mais da questão das cidades pequenas nessa paisagem cultural, que é essa paisagem rural que a gente tem, né? Então, como elas se conformam, como elas se colocam. Ai, Ana, quando crescer nada, já pode desenhar. E tenho certeza que desenha. Que nem meus alunos de quando esses alunos aqui também, quando entram lá na gráfica um que chegam me dizendo, eu não sei desenhar, não sei desenhar. É que é só interrompendo um pouco. O problema é que quando eu fiz a disciplina de expressão, eu tinha uma colega que fazia exposição. E a professora avaliava os nossos trabalhos pelos trabalhos da Carol, que expõe até hoje em galeria de arte. Daí eu fiquei traumatizada. Ninguém daquela turma desenha. Era só a Carol, o resto era tudo desenho de pré, assim, para a professora. Ai, que judiaria, né? Eu já disse para a Andrea que eu tenho que fazer as disciplinas de gráfica com ela, né? Para poder aprender a Ah, desenhar desse jeito, assim. vamos lá, Os né? meus Vamos, eu croquis, acho topo. que só. É, o meu croquis, ele serve, assim, para comunicar a ideia, né? Mas ele não tem essa pegada artística, né? Ah, mas o que importa é realmente transmitir a ideia. Não precisa de afrescos, quem sabe, né? Transmite o que tem que transmitir, pronto. Porque às vezes fica muito rebuscado, acaba sendo um desenho demorado, né? E na arquitetura, geralmente a gente faz desenhos rápidos, né? Então esses realmente era porque dava para ficar lá curtindo, olhando, né? Então estava tudo ok. Bom, aqui eu coloco os métodos, né? Essa parte também teve muita questão da leitura visual, da cartografia. E aí eu fiz essa análise, gente, eu fiz mil coisas. Tem coisas que eu fiz para tese eu deixei de fora, gente. É muita loucura esse negócio de doutorado. A gente trabalha um monte e depois vê que não serve para nada aquilo que a gente trabalhou. E aqui, e aqui tem uma parte que eu fiz que eu disse, não, isso eu vou colocar, porque eu acho que é importante. E eu acho que para a gente conversar sobre Cored, é bem legal, porque assim, ó, esse mapa da esquerda é um mapa que eu produzi com todo aquele material do McHarg, do Design with Nature, com o material dele, o dele foi o básico, assim, das pesquisas dele, dos estudos dele, né? Mas também usei de outros. Buscando identificar no território, então, áreas adequadas para urbanização, no caso do mapa da esquerda, e no mapa da direita, áreas adequadas para agricultura. Então, eu vi assim, muito nítido nesses mapas, coisas que eu já estava me dando conta, né? E aí, então, beleza, fechou, é isso mesmo. Porque assim, eles usam vários parâmetros, né? O McHarg, não lembro agora qual foi o outro que eu usei. Mas principalmente aqueles relativos, então. Áreas com inclinação superior a 30% é, é, são descartadas para urbanização. Áreas próximas de rios, né? As áreas de APPs, as áreas de banhado, as áreas de topo de morro, as áreas, não vou lembrar aqui de todos os parâmetros, tá? Mas na tese tem. E aí gerou esses mapas. Eu coloquei todos esses condicionantes e me gerou esses mapas. Em cinza vocês visualizam as cidades, né? Algumas, é uma pena que teria que arrumar esses mapas para ver o que tem embaixo, né? Mas a maioria delas, aqui no caso de áreas adequadas para urbanização, a maioria delas estão em áreas que não são adequadas para urbanização, né? Então, que tem alguma dessas características que eu comentei com vocês. E é toda essa mancha vermelho escuro. Tudo isso é não adequado. Tem um tonzinho de rosa que é uma área limite, que está ali entre uma área que é uma região que não pode, né, que não poderia urbanizar, e outra, e então começa essa possibilidade, é uma área de transição.
E em branco, vocês veem as regiões que são adequadas para a urbanização, né? Então, Erechim está embaixo de uma área relativamente adequada, mas vejam a grande diferença entre a porção norte do Cored e a porção sul do Cored. E é aquilo que eu falei para vocês, da questão dos reflexos do suporte geobiofísico na ocupação, né? Então, aqui a gente tem isso muito evidente. E as áreas de platô são essas manchas aqui que eu comentei com vocês, ó, que a gente tem Erval Grande e Faxinalzinho também está aqui nessa área desse platô. Do lado direito, então, a adequabilidade para a agricultura teve vários parâmetros também de suporte para gerar esse mapa. Então, de novo, áreas muito íngremes, APPs, toda aquela questão, tirando as áreas possíveis de urbanização, né? E então tivemos essa resposta aqui do mapa à direita. O vermelho mais escuro são as áreas não adequadas. E aí vocês veem, então, que toda aquela porção norte, de novo, tem muitas áreas que não seriam adequadas para a agricultura. Vai de encontro com o que eu falei para vocês lá no início, que eu percebi que tem muito mais fragmentos de vegetação nessa porção norte, justamente por conta desse relevo íngreme. E em comparação, a porção sul, né, traz então toda uma área mais extensa que é adequada principalmente às culturas em geral. E é exatamente isso que está lá, gente. Se vocês passarem por essas regiões, muitos de vocês acredito que sejam dessas cidades, vocês vão ver que tem esses aspectos estão lá, eles estão presentes lá fisicamente, visualmente, para a gente conferir, né? Então, essa porção norte tem muito mais criação de pequenos animais, pequenos cultivares ou cultivares que são assim de subsistência, né? E muito variados, muito variados. Então tem milho, tem batata, tem feijão, tem praticamente de tudo. O que a gente vê muito pouco nessa porção norte é soja, né? Em contraponto, a porção sul, a gente quase não vê criação de pequenos animais. Quando vê, são aqueles grandes aviários, que tem também na porção norte, tá? Tem grandes aviários também, mas muito menos aqui na porção sul do Cored. Em compensação, as lavouras com amplas áreas e muito extensas, elas são bem presentes na paisagem. E à medida que a gente se aproxima aqui, ó, dessa lateral do rio Passo Fundo, que pega ali Campinas do Sul, Ipiranga do Sul, as lavouras ficam assim quase de perder de vista na paisagem. É muito diferente do que a gente tem no restante do território. Aqui é um outro estudo que eu fiz para mostrar assim, o perfil do território, né, em relação a essa ocupação urbana e ocupação do solo propriamente. Então, a gente consegue visualizar onde estão as cidades, aonde estão os nós que eu identifiquei na rede de paisagem cultural, alguns, né, quando pegou na linha de corte. Aqui é um corte, pessoal, vocês estão vendo onde está o Rio Uruguai? Está aqui, né? Um corte norte-sul. Aqui está o Rio Passo Fundo. Então vejam como o relevo muda, né? Nessa porção norte, olha, muito mais íngreme. Claro que aqui está exagerado, né? Mas está muito mais íngreme para cá. E aqui a gente tem, então, íngreme também em alguns pontos, mas com menos declividade. E aqui um corte no outro sentido, e esse é muito emblemático para mim. Deixa eu tirar aqui para vocês conseguirem ver melhor.
Então, Rio Uruguai está aqui à esquerda agora. Ah, eu falei o contrário, gente. Esse aqui é o norte-sul. O anterior era leste-oeste, me desculpem. Esse é o norte-sul. Então, bastante íngreme aqui. E olha aqui a diferença, né? Pega ali Getúlio Vargas, Estação, Sertão, a gente já tem toda uma área mais com relevo ondulado. Mais alto e mais Aqui são plana, estudos. né? Isso, exatamente, mais alto também. Aqui são estudos relativos à forma urbana das cidades pequenas. Eu não sei se tem muito interesse em falar nessa parte, Ângela e Ana Maria, mas eu vou falar, assim, basicamente o que eu fiz, que foi mais uma análise de como esse rural chega nas cidades, como ele se comporta. Então, se ele é colocado como uma barreira, se ele é um elemento de transição, se ele é um elemento que faz integração, e aí a partir de métodos visuais, né, de análise visual, ou mesmo de morfológicos. E então eu fui identificando, além disso, aspectos relevantes para a paisagem, como pontos focais, e também a participação da infraestrutura verde e azul em algumas cidades que eu escolhi para fazer esses estudos. Então, a partir do que eu identifiquei na cidade, a partir dessas análises de diálogo entre o rural e o urbano, eu pude fazer propostas para essa infraestrutura verde e azul serem melhoradas, ou mesmo aparecerem, serem integradas, serem retomadas como elementos constituintes do território. E fiz para 7 cidades, se não me engano, então, de novo, algumas características dessa porção norte e sul do território vieram muito à tona. Então, áreas agricultáveis são essas que vocês veem mais amarelinho. Áreas com cobertura vegetal são essas em verde escuro. E as áreas que têm alguma atividade agrícola relacionada são as do verde médio, que está ali no texto. Ah, lembrei, eu escolhi essas cidades porque elas estão na borda onde começa uma unidade de paisagem e onde termina outra, né? Ela está assim encostando entre uma unidade de paisagem e outra. Então, aqui no caso de viadutos, ó, vocês estão vendo que tem uma mancha verde aqui à direita, é onde tem uma unidade de paisagem e viadutos está em outra unidade, encostando nessa aqui do verde. Então, eu queria saber o que que acontecia ali, né? Quando muda de unidade de paisagem e a cidade está exatamente nesse ponto que faz a mudança, o que que acontece? E, e às vezes é uma barreira, como eu falei aqui no caso de viadutos, ela está no limite, essa mancha aqui mais verde está num limite que tem aqui na cidade, que inclusive tem uma barreira topográfica e tem a ferrovia. Sertão está aqui no limite, que é a área de ocupação extensiva agrícola. Então, aqui tem vários conflitos também, né, pessoal? O pessoal passa agrotóxicos na lavoura e tá passando ali do lado da rua, tá passando no fundo do lote. Então, essas foram algumas questões que vieram à tona. E aqui Erval Grande, que também está na confluência ali de 3 unidades de paisagem diferente, e aí foi bem legal de estudar essa cidade, porque ela tem uma disposição, com esse rio passando no meio ainda, né? E mais que isso, a rodovia, a 480, se não me engano, está passando aqui, né, desse lado esquerdo. Então, é assim, prato cheio para a gente visualizar várias questões
bem interessantes, tanto urbanas quanto de diálogo entre a malha urbana e a topografia, a, a ocupação urbana e a paisagem, o rural. É uma mistura de coisas que acontecem ali. Aratiba, também bem emblemática, porque já transpõe, a malha urbana transpôs a unidade de paisagem, o que foi a origem da cidade, né, aqui nesse miolo aqui do entroncamento dos rios, e está se estendendo agora para fora dessa unidade de paisagem, e realmente tem uma, como é que eu vou dizer para vocês? Tem toda uma questão não só morfológica de expansão dessa malha urbana, mas também de significado para as pessoas com quem eu conversei, como assim uma transição mesmo de algo posto, meio que engessado, assim das pessoas estarem cansadas, e aí novos ares chegando nessa expansão que eu percebi da malha urbana. Então, bem relevante isso, bem marcante também. Ah, e aqui, olhem a diferença, né? Eu adoro Barra do Rio Azul. Quem não conhece, um dia conheça Barra do Rio Azul, vocês vão se encantar. Que cidade linda! É assim, minúscula, minúscula. Tem dois rios, o Rio Susana e o Rio Azul, que se encontram aqui no miolo da, da cidade. E a cidade é verde, para todos os lados que você olha é verde, é vale, é muito bonito. Se alguém não se dispôs a conhecer, é muito legal. É longe, só chega por estrada de chão, mas vale a pena. E olha só, gente, a diferença, né? Olhem como tem verde ao redor dessa cidade, os aspectos de infraestrutura azul, mesmo verde, é incrível, assim, como eles criam uma ambiência que é muito agradável, é amena, é agradável não só para a temperatura, é agradável aos olhos, é agradável de estar, é agradável de viver, e a atmosfera é outra história, né? E E são compara com cidades assim essa. com uma tipologia arquitetônica, né? Uma morfologia realmente urbana que é bem adequada para a escala do pedestre, né? Para essa urbanidade que a gente tanto Super. fala e tanto quer, né? Então, acho que é isso. Uhum. E aí, Andréia, tem um aspecto que você comentou que eu gostaria, pode ser no final, assim, da tua fala, que você comentasse um pouco sobre esses aspectos de infraestrutura que você encontrou no Cored, né? Você comentou, para chegar nessa cidade de Barra do Rio Azul, é só estrada de chão, né? Então, nesses percursos, assim, que você fez, como que você sentiu esse aspecto da infra, né? Não só das estradas, mas a infra de um modo geral. Aí depois pode ser no fim do trabalho, mas só para eu não me esquecer aqui minha pergunta. Sim, sim, comento. Obrigada. E só para terminar aqui, pessoal, acho que essa é a última, mas a diferença, né? Tudo bem, Campinas do Sul é muito maior que Barra do Rio Azul, mas vejam o contraste, né? O quanto essa infraestrutura verde está debilitada aqui, né? Nesse caso de Campinas, porque está num contexto espacial totalmente diferente do que é Barra do Rio Azul. Então, agricultura extensiva por todos os lados, os rios que cortam a cidade, esses que vocês veem ali, eles são praticamente todos, todo o trecho canalizados, a gente não vê esses rios, tá? E na maior parte, tá? A gente não vê. E pequenos fragmentos de vegetação ainda, né? Então, a paisagem, olhem ali, é lavoura, É o que né? cria É realidade, esse, né? é, olha ali, a paisagem Nossa, é essa muito triste foto uma que eu cidade que é botei. pequena, tipo, ainda, né? Uma cidade pequena Uhum. poderia ter sido construída de uma maneira completamente diferente
Aí vem aí com uma quadrícula que passa por cima de tudo, desconsiderando o rio, desconsiderando tudo, né? É, Imagina canalizando. Me digam se tinha necessidade de canalizar, né, gente? Olha tanta pois é, área de terra que tem, pois é. né? Que E a loucura. E quadrícula assim, era nenhuma ortogonal. interface, né? Nenhuma interface entre essa matriz agrícola, né? Com essa malha urbana, né? Com essa outra matriz urbana, vamos dizer assim, né? Com essa mancha urbana, né? A matriz, ela é agrícola, né? E a mancha é urbana, então nenhuma transição. Aí fica aquilo que você falou, né? Estão usando defensivos, estão passando com a colheitadeira, né? Pensa, está passando com a colheitadeira num dia de muito vento, assim. Imagina o que fica o quintal da tua casa. Como é que fica a tua rinite, né? A E eu digo saúde isso das porque eu já pessoas, tive né? algumas experiências nesse sentido, né? Isso, de época de colheita e tal, é muito difícil. Então tem uma série de interferências que a gente não faz a menor ideia, né? E muitas pessoas daqui, tipo, muitas vezes nem se dão bola, porque a vida toda foi assim, né? Então, é assim mesmo. Exatamente, É, exatamente. mas E eu acho que a gente, talvez, discutindo aqui isso, é bem bacana com esse pessoal que daqui a pouco vai estar se formando e vai estar indo para o mercado de trabalho, né, gente? De olhar, de ter esse olhar, assim, às vezes um pouco de satélite também, né? Como a gente está olhando aqui, né? Olha, tem coisas que são desnecessárias, como a professora Angela falou, né? E voltar atrás, quando está nesse estágio, é muito difícil, é muito complicado, é muita grana, né? E as pessoas não querem, né? Não querem. Então, a gente tem um papel crucial, em relação ao planejamento dessas cidades, o planejamento, mesmo que seja uma cidade pequena, a gente precisa olhar com muita atenção para esses aspectos, né? Que fazem parte do território, que são parte da vida, né? A água, a vegetação, e não só para a vida dos ecossistemas que abrigam, mas também para a nossa vida como seres humanos, né? Então, olha aqui, é muito diferente, bem diferente. E vejam como Barra do Rio Azul até não, né, tem uma quadrícula ali de ortogonalidade, mas já é uma coisa bem diferente, né, do que a gente colocar algo não é assim. tão rígida, né? Óbvio, óbvio que aqui em Campinas permite, né, que se faça essa ortogonalidade, e lá em Barra já não, é mais difícil, né, não tem muito como fazer isso. Questão do relevo, Mas né? questão do relevo, isso mesmo. Mas é muito mais impactante e agressivo, né, o que a gente visualiza nessa figura, de certa forma, porque o que mais importa, né, as pessoas ou esse cultivo desenfreado, né, essa lavoura precisa realmente chegar ali no limite, essa transição que não existe, isso que a gente coloca, né, essa questão de aproveitar cada canto, cada trecho e derruba a árvore, não tá nem aí para a casa que está ali do lado. Acho que algumas coisas de política mesmo poderiam começar a ser mais discutidas em relação a isso, né? No âmbito das nossas cidades, dos nossos planos diretores. Bom, acho que é isso. Eu já falei das considerações finais, eu só vou comentar o que a Angela estava falando. O que que eu percebi da infraestrutura, né, dessa rede de cidades? A gente tem, ao menos tinha até o ano passado, agora eu ouvi alguns comentários que queria mudar, mas eram 11 municípios, nós temos 32, tá? 11 municípios que não tinham acesso asfáltico. Então você só chegava por estrada de chão batido. Eu ouvi o comentário que vai ter agora o prolongamento dessa rodovia que vai até Áurea, e parece que ela vai chegar também em Centenário e Carlos Gomes. Não sei se isso vai começar ainda esse ano, mas são 11 municípios com estrada de chão batido. E aí o que que acontece? Além de toda a situação de meio que de isolamento, né, que essas pessoas se sentem meio que isoladas,
porque o acesso asfáltico, ele é um facilitador para muitas coisas, né? Além do que, são cidades pequenas que precisam se deslocar para ter acesso a equipamentos de saúde. A maioria delas não tem hospital. Então, precisa de fazer um exame, precisa consultar com um especialista, um médico especialista, né? Ou, enfim, tem que se deslocar para Erechim, Mesmo para escoar a seja numa situação produção de também, né? emergência, também. Questões de educação, né? Essas cidades têm até o ensino médio. Ah, quero fazer um curso profissionalizante, quero fazer um curso de graduação, preciso me deslocar para Erechim, para outro lugar. Então, às vezes, essa falta de acesso asfáltico faz com que as pessoas tenham que se mudar desses lugares, né? E vir para Erechim ou para outra cidade para ficar mais próximo e não ter esse tempo de deslocamento mais prolongado, esse estresse da viagem, né? Outra questão também é essa do escoamento da produção agrícola. Então, é uma área de produção, a nossa região ela tem toda a economia baseada na agricultura, e aí eu não falo só para escoamento da produção de grãos. Nós temos muitos produtores familiares que vendem seus produtos na feira aqui de Erechim, nas feiras, né? E vendem em outras cidades também. Então, isso é um fator bem deficiente que a gente tem. Além dessas questões, o turismo, né? O turismo ele é bastante prejudicado em função da falta de acesso asfáltico a alguns municípios. Então, se a gente quer alavancar uma série de questões e promover a nossa região, uma questão básica é possibilitar uma infraestrutura adequada para que as pessoas possam se deslocar dentro dessa rede. Então, esse é um dos principais fatores assim relacionados à questão da infraestrutura. Afora os outros de como é que eu vou dizer, de suporte à vida cotidiana, né? Porque às vezes não tem um supermercado que venda tal produto, uma empresa que preste determinado serviço que eu preciso. Eu moro numa dessas cidadezinhas, e aí eu preciso ir para Erechim, preciso ir para Getúlio Vargas, preciso ir para Campinas. Então existem esses polos que são menores, né? Claro, por exemplo, quem mora em Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem mora em Ipiranga do Sul, né? Primeiro ponto de parada é Getúlio Vargas, porque ali então tem uma infraestrutura um pouco mais organizada, né? Maior, vamos dizer assim. Aí não tem ali, então é Erechim, ou é Passo Fundo. Então tem essas questões. Aratiba também é um subpolo, né? Campinas do Sul é outro, Barão de Cotegipe também é. E Sim, é sim, isso que a eu Ana acho que de falou, eu também fiquei infraestrutura isso que pensando, né, me Andréia, como é que chama. fica essa questão de logística, assim, né? Por exemplo, é tão habitual, agora com a pandemia ainda mais, né, a gente fazer compras pela internet. Aí eu fico pensando, gente, se tiver transportadora que vai para esses locais, né? Qual será o custo do frete? Né? Porque com certeza está embutido ali um custo a mais, né? Porque os caminhoneiros, eu lembro, mesmo o pessoal que ia levar nós, né, fazer viagens a campo aqui, saídas, né, de estudo pela UFFS, que a gente ia fazer o reconhecimento no rural, a gente tinha que informar que era um ônibus que ia para a área rural, e na maioria das vezes os caras não queriam, sabe, Uhum, que a gente fosse para uhum, determinados caminhos, assim, porque tem perigo de quebrar o ônibus, porque vai deteriorar não sei o quê, porque não sei o quê. sim. Então, né, uma série de coisas fica dificultado em razão dessa não pavimentação. E o problema maior, eu diria que não é a não é questão asfáltica, né? É a questão da pavimentação, porque as vias que não são pavimentadas,
elas têm uma manutenção muito precária, né? Não, tipo, não é colocado tecnologia nenhuma nessas estradas. É lá, vez em quando, passado, né? Feito um cascalhamento, passado um rolo, e aí tudo fica dependendo da boa vontade aí, né, do poder público ou da força política de um ou de outro, né? Muito complicado. Então, a gente Muito. acompanhou, assim, o que foi a transformação, né, do município de... Ai, me ajuda, não é Erval, é logo depois de Erval. São Valentim? São São Valentim, Valentim? depois que passou o asfalto. Aham. Gente, era tudo esburacado. Quando eu comecei a trabalhar aqui, era um horror. A gente tinha que passar a 10 km/h, quando muito, sabe? Porque eram Uhum. panelas gigantes. E aí, né, foi feito, realmente foi passado o asfalto, mas foi feito assim, acho que com uma boa qualidade. A gente viu que foi feita uma boa drenagem. O asfalto tá ali, tá bom. Gente, assim, ó, a estima das pessoas mudou. Aí Aham, você vê claro. agora, a cidade tá transformada, sabe? Todo momento a gente reformando casa, casas Uhum. novas, casas lindas, mesmo casas Aham. antigas, assim, sendo pintadas, o jardim bem cuidado, o canteiro bem cuidado. É outra cidade, sabe? A gente saiu lá de um faroeste caboclo para uma urbanidade, entendeu? A Então, poeira, assim, é, a é uma coisa poeira, linda. A a poeira é poeira, muito loucura, agressiva. loucura, o que era A poeira aquilo? degrada muito as coisas, estraga as coisas, né? E aí você vive no Questão de meio de uma saúde pública, nuvem. inclusive, Exatamente. né? Inclusive Exato. saúde pública, né? Então, é uma coisa, assim, que faz muita diferença mesmo, né? E aí eu também Faz. não sei a questão, tipo, Andréia, da tua experiência com internet, assim, né? Passando por esses percursos, assim, se você teve muito problema de sinal, ou se tinha uma boa cobertura, sabe? Como é que foi, assim? Olha, geralmente nas áreas urbanas era tranquilo, funcionava em todas elas. Mas a questão do correio, nas cidades que não tem a agência do correio, a prefeitura tem uma repartição, vamos dizer assim, né? Um local que recebe as correspondências, que recebe as encomendas, né? Que vem pelo correio, não é de transportadora, né? A prefeitura recebe as que são do correio. Então a correspondência chega nessas cidades, só que não é entregue em casa, né? As pessoas então vão lá A nesse pessoa local retira. e retira. Isso, às vezes elas são avisadas, às vezes vão espontaneamente, né? Mas a correspondência chega, tá? As Eu transportadoras antes sim. perguntei isso do correio, André, desculpe interromper, porque eu percebo que lá em Taara o correio funciona melhor que aqui em Erechim. E assim, bem no centro, no centrinho, tem um carteiro que entrega a correspondência. Mas o pessoal mais afastado vai lá buscar. Só que Isso. ninguém tem problema que a correspondência é devolvida porque o correio não avisou que tinha uma encomenda e que tinha prazo para buscar. Então, por mais que seja uma cidade de 3 mil habitantes, no máximo 5 mil, quando é época de eleição, funciona. E aqui em Erechim, com cento e poucos mil habitantes, não funciona. É, exatamente. Mas eu acho que talvez, por ser cidade pequena, tem uma facilidade maior de organização, né? Tem um controle maior do espaço, todo mundo se conhece. Então, tem a correspondência para o fulano, só chama ele ali, ou manda um recado para ele, sabe? Acho que as coisas são mais facilitadas nesse sentido. Com certeza, também acredito nisso, né? E, bem, abro aí para. Primeiro agradeço, né, já de antemão, assim, a Andrea, pela disponibilidade. A gente sabe que as agendas são tão corridas, né? E, enfim, tantos compromissos. E conseguiu um horáriozinho para estar conosco, né? Então, só agradecer mesmo, assim, tenho certeza que todos aproveitaram muita coisa, assim, eu, né, toda vez que vejo o trabalho, eu aprendo mais, eu fico pensando mais, eu fico mais apaixonada ainda e querendo fazer mil coisas, né? Então, obrigada, assim, por essa empolgação também, né? E pelo amor que tu passa, assim, ao falar do teu trabalho, eu acompanhei, eu sei que não foi um percurso fácil, né? Tipo, quem tá vendo o trabalho agora não faz a menor ideia, né? Dos perrengues que passou e tudo.
Então, deixar um incentivo também para todos que estão aqui, né, que estão iniciando o TFG. Então, nem sempre a caminhada ela é tão linear. Na verdade, ela não é linear, né? Mas nem sempre ela é tão tranquila e fluida, né? Haverão aqueles momentos que dá aquela engasgada, mas é essa paixão, é esse amor que faz a gente seguir para frente e tocar o trabalho e ver depois que valeu a pena, né? E que tem tanta coisa assim para ser discutida, explorada e tudo. Então, É, já, né, agradecer mais uma vez, assim, por você, né, compartilhar conosco, assim, teu conhecimento e toda a tua experiência, né, enfim, sou uma obrigada. apaixonada aí pelo teu trabalho, né, sou muito Ai, suspeita. meu Deus. Então, obrigada, gente. Fico muito feliz. Obrigada, Ângela, pelas palavras. E que bom que, de alguma forma, a gente pode trazer essa reflexão, né? Um olhar para essa questão do rural. E acho que a maioria de nós tem um pé no rural, né? Ou tem alguma proximidade, algum parente, alguém. E, e tratar isso como parte de nós, né? Acho que a gente não precisa ter vergonha de onde a gente veio, do local de onde a gente veio, né? Na verdade, são as nossas raízes, é aquilo que nos constituiu. E se somos assim hoje, também é graças a essas experiências, essa cultura que nos foi transmitida. E, enfim, acho que é uma questão de valorizar o que temos, o que é nosso, né? E pensar em como a gente pode melhorar isso tudo, né? E como a gente pode contribuir para esses locais onde a gente vive ou de onde a gente veio, de forma que evoluam, se desenvolvam financeiramente, socialmente, né? Sempre pensando no melhor. A gente, como arquiteto urbanista, tem possibilidade de participar muito do desenvolvimento dessas cidades pequenas. Não sei se vocês são de cidades pequenas, mas eu me formei e eu voltei para minha cidadezinha. Eu vou falar, é Charrua, a cidade onde meus pais moram até hoje. E eu pensava assim, meu Deus, no último ano de faculdade, eu vou me formar, vou voltar para lá, o que que eu vou fazer lá? Meu Deus, não tem nada para fazer lá, imagina, 3.000 habitantes, nossa, não, a maioria vive na área rural, que o arquiteto faz num lugar desse? E vou falar para vocês que eu voltei porque minha mãe disse: pronto, acabou, não pago mais aluguel, se vira. E aí eu só vivia de estágio, né? Me pagavam muito mal ainda naquela época, a gente trabalhava de graça. E eu voltei, mas começou a aparecer a casa do amigo lá, que tinha recém-casado, beleza, vamos fazer, e aí surgiu já outra, e aí um vai falando para o outro, e você vai fazendo mil coisas. E é tão legal porque a gente conhece muito daquilo, a gente conhece as pessoas, a gente conhece o lugar. Ah, você vai fazer a casa no lugar onde eu brincava quando eu era criança. Então vamos deixar aquela árvore, tu pode pendurar o balanço, como eu fazia com as minhas amigas, e não sei o quê. Gente, foi muito enriquecedor nesse sentido de poder contribuir para valorizar aspectos que são relevantes da cidade, que a gente sabe que as pessoas gostam, que as pessoas têm com carinho, assim como para aprender como fazer arquitetura, sabe? Vocês têm ainda os canteiros experimentais, eu não tive na faculdade. Então, o pedreiro, o mestre de obras, era meu conhecido. Eu ia lá, ele me ensinava tudo que eu quisesse. Eu podia ficar o dia inteiro na obra aprendendo com ele, sabe? E eu tirei muito proveito disso. O que assim, fez muito parte da minha formação como arquiteta foi essa experiência que eu tive na cidade pequena, né? Convivendo nesse contexto todo. Então, não tenham medo de voltar para suas cidades pequenas. Tenho certeza que vocês vão, assim, conseguir trabalho, vocês vão se dar bem e vão ser felizes também, tenho certeza. Sim, André, inclusive eu vou trazer aqui para conversar com eles, né? Algumas pessoas que eu tenho contato que têm essa experiência assim de projetos, inclusive na área rural, né? Porque está havendo muita demanda para a área rural.
em tudo que é coisa, né? A gente pode pensar desde uma vinícola, sabe? Alguma coisa assim maior. A gente tem planos diretores de área rural, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? Uhum. A gente tem aspectos de patrimônio, né? Então, a gente tem o Museu do Pão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem algumas coisas associadas, assim, a patrimônio e turismo e tudo mais, mas outras coisas que é mesmo o planejamento de propriedades rurais. A gente tem coisas como, por exemplo, aqui do Instituto Educar, né, que precisou contratar um engenheiro, um arquiteto para fazer a reforma da escola, né? A gente tem alunos que estão trabalhando dentro do MAB, né, movimentos atingidos por barragem. A gente tem alunos trabalhando para o MST, então fazendo projetos, né, para movimentos sociais e tudo. Então, a gente tem muita coisa acontecendo assim que a gente não faz a menor ideia e acha que a nossa vida, né, que o nosso campo de trabalho é só no urbano. Mas não, tem Exato. muita coisa, né? E claro, sem falar, tipo, de propriedades assim que querem, uma residência para lazer, né? Uma casa de fim de semana, ou como, por exemplo, na região da Serra, seja catarinense, Serra Gaúcha, outros lugares que tem essa vocação turística, então quer fazer chalés, quer fazer, né? Então, tem um mundo, assim, sem contar as unidades de conservação com os parques, né? Exemplo do Teixeira Soares, Fritz Plaumann, então, que tem toda a própria infraestrutura do parque, né, para ser feita. Nossa, então tem um campo, assim. E outros que ainda não. A gente tem aqui, a gente tem em Sertão, a gente tem em Erebango, a gente tem áreas de preservação que ainda não foram exploradas, não são exploradas pela população, né? Então, todo lugar, todo canto tem um potencial, tem algo que a gente pode ajudar a fomentar, ajudar a melhorar. Então, às vezes, basta a gente conseguir uma conversa com o prefeito, uma conversa com o pessoal, né, e transmitir as nossas ideias, porque às vezes eles não enxergam essas coisas, eles não veem, É sabe? isso aí. Na Às cidade vezes pequena até eles uma não conversa com veem. o proprietário, né? Como, por exemplo, esse que você mostrou ali Exatamente. do Parque Norte, né? Entendeu? Aham, Então, em determinado momento, talvez essa pessoa, né, ou visitou algum lugar, ou alguém foi lá e deu o start para ele. Olha, essa área tem um potencial exato, gigante, você pode abrir para receber pessoas, né? exato, E então, assim, quantas áreas assim que tem esse potencial, essa vocação, e o proprietário nunca se ligou, entendeu? exatamente. Então, parte muita coisa da gente também, né? De ter a iniciativa, de dar uma cutucada, vamos dizer assim, né? Exato, isso Isso que a mesmo. Andrea falou, dos alunos não terem medo de voltar para as suas cidades pequenas, eu acho que assim, eles acham que se forem para uma cidade maior vão ter mais trabalho, mas muitas vezes é ficando na cidade pequena, porque eles vão ser o único da cidade, que eles vão ter muito mais trabalho do que se eles forem para uma cidade maior que já tem um monte de gente, o mercado já está saturado. É verdade. É isso mesmo. Ah, e Olha, tem inconvenientes também, né, Ana? Tipo, me acordar muito tudo 7 da tem. manhã, porque Na era meu cidade vizinho, grande né? tem, também tem, na cidade pequena também tem. Mas assim, eu queria agradecer a fala da André, né? Foi muito enriquecedora para os alunos. Eu quero, quando eu crescer, outra coisa também, ter essa tua calma, essa serenidade para falar, assim, que hoje com a minha cabeça aqui estourando, por isso que eu tô com a câmera desligada. Foi tão bom ficar assim, Ai, que essa bom. ironia foi muito tranquilizador, assim, pra mim. Muito, muito obrigada. São duas coisas que eu quero ser quando crescer: desenhar que nem ela e ter essa serenidade, assim, essa calma, porque eu sou uma espoleta de uma calma maior. Obrigada, Ana. Obrigada. A gente Obrigada, teve algumas pessoal. manifestações aqui pelo chat, Uhum, Andréia, você deve ter acompanhado, né? eu Mas eu vi. queria também Uhum. abrir para os alunos, né? Se quiserem, então, abrir o microfone, mesmo a câmera, né? E fazer os seus comentários ou perguntas. Eu fui fazendo algumas perguntas que eu lembrei, mas vocês pesquisaram vários aspectos, né? Então, vocês viram o trabalho da prof, viram que ela pesquisou muito mais do que ela mostrou. Aí, se vocês quiserem aproveitar, né, já tirar alguma dúvida, enfim.